porque está a decorrer o nosso curso sobre teorias de aprendizagem. Nós decidimos gravar um conjunto de vídeos sobre as teorias de aprendizagem todas. E o primeiro vídeo fazíamos uma breve introdução sobre o que eram as teorias de aprendizagem e por que elas surgiram, a necessidade de existir as teorias de aprendizagem e o resto. Depois disso, passamos para depois deste vídeo, gravamos o primeiro grupo das teorias. Como você sabe, nós temos as teorias comportamentais, depois disso temos as teorias cognitivas, que serão objeto deste vídeo, e depois há outro vídeo para as próximas aulas. Eu vou gravar um vídeo e você vai encontrar aqui no canal mais vídeos em que o próximo vídeo é relativamente às teorias construtivistas, e depois segue as teorias socio-interacionistas e termina com teorias humanistas. E depois, o último de todos será como integrar as várias teorias, isso na sala de aulas, no seu currículo e no processo de ensino-aprendizagem normal que decorre das ações diárias para si, como professor ou como educador. Como eu disse mais uma vez, depois das teorias de aprendizagem, ter feito a introdução e ter falado das teorias behavioristas, que eram teorias comportamentais, que tinham a ver com o comportamento, porque elas defendiam o seguinte, nós temos que ver que o comportamento é observável. Então, é com base no comportamento que nós vamos poder ver se o nosso aprendente está, de fato, a assimilar ou não aquela matéria. O que quero dizer que este comportamento que ele demonstrar ou outro comportamento devido à consequência do comportamento anterior, isto levava a que ele voltasse ou a moldar para um novo tipo de comportamento. E isto leva ao quê? Leva a uma grande crítica que se faz a essas teorias, as teorias behavioristas comportamentais de Pavlov, Watson e Skinner. Há uma crítica, porque elas não se preocuparam com o cognoscente, com aquilo que ocorria na memória, com aquilo que ocorria nas emoções, nos sentimentos. Este que era o problema fundamental. Como não estavam concentrados a fazer esta análise, então esta é a crítica que se faz. Mas repare, quando nós vamos na punição, por exemplo, de Skinner, nos estímulos que o Skinner acha que tem de entrar para um comportamento, isto, se nós vamos para lá, é fácil ver que as escolas, muitas continuam a praticar. Um aluno acertou um exercício, há um estímulo, tem mais 2 valores, ou põe-se certo, ou há um elogio que se faz a ele. Por quê? Porque queremos que ele continue a produzir comportamentos desejáveis, bons comportamentos melhor. E há outro momento que até pode se dar um estímulo negativo, que é, neste caso, fazer com que o aluno pare de fazer aquilo, embora aquilo fosse uma coisa positiva. Isso muitos professores ainda fazem isso. E há o conceito punição, que também Skinner introduz, devido ao comportamento. Mas repare, você pode lhe punir por causa do comportamento, mas que você não sabe o que vai na memória, o que vai no seu cognoscente. Então, por isso que depois existiam as teorias cognitivas, que são o objeto desta sessão. Hoje eu vou falar das teorias cognitivas. Eu sou Rodrigues de Caio Fazenda, subscreva esse canal e eu vou abordar as teorias cognitivas. As teorias cognitivas que eu vou falar que era do Piaget e vou falar também do Hosbel. O cognitivismo é uma teoria psicológica que enfatiza o papel do conhecimento e da cognição no entendimento do comportamento humano. Então, essa abordagem surge como uma reação ao behaviorismo, como eu acabei de dizer, que focava apenas em comportamentos observáveis e ignorava os processos mentais internos. Então, o cognitivismo considera que os processos de pensamento, de memória, a percepção e a solução de problemas são fundamentais para poder se entender como é que as pessoas aprendem e como é que as pessoas se comportam. São fundamentais. Quer dizer, nós reparamos no pensamento. A memória em si, se nós reparamos na percepção,
na maneira como é que solucionamos problemas, isto é muito fundamental para o cognitivismo. Diz que é isto que, de fato, é a base do comportamento. Que as principais componentes do cognitivismo. O cognitivismo apresenta 4 principais componentes. Primeiro, processos mentais. Segundo, estruturas mentais. Terceiro, aprendizagem como processo ativo. E quarta componente, solução de problemas. Vamos agora princípio a princípio, se nos entendemos. Primeiro princípio, processos mentais. O cognitivismo foca nos processos mentais que mediam entre estímulo e resposta. Então, isso inclui a percepção, a memória, a atenção, a linguagem, a resolução de problemas, a maneira como tomamos as decisões. Então, esses processos são considerados fundamentais para entender como é que a pessoa interpreta e reage ao mundo, reage perante o mundo ao seu redor. Processos mentais. É a primeira componente. Segunda componente, estruturas mentais. A teoria cognitivista também destaca aqui a importância das estruturas mentais, como os esquemas, os mapas conceituais, que são conjunto organizado de informações que nós armazenamos na nossa memória. E ela diz, essa teoria, que os esquemas ajudam as pessoas a organizar e a interpretar informações, influenciando desta maneira como processamos novos dados e as experiências, as estruturas mentais. Terceira componente, fala da aprendizagem como um processo ativo. Então, no cognitivismo, a aprendizagem é vista como um processo ativo de construção de conhecimento. O aprendente, nós não usamos o conceito aprendiz, porque o aprendiz é lá na oficina ou carpintaria, né? Então, no processo de ensino, nós falamos do aprendente. O aprendente usa o cognitivismo, quando fala da aprendizagem como um processo ativo, é que ele vê a aprendizagem como um processo ativo de construção do conhecimento, em que o aprendente usa a informação existente e as novas experiências para construir novos entendimentos. Ele não é mero receptor passivo de informação, mas participante ativo na formação do próprio conhecimento. Por isso que tem outra componente que é a solução de problemas. Porque com base nisso, o cognitivismo entende que é preciso que essa pessoa saiba, concentre-se na solução de problemas. A solução de problemas passa a ser o quê? A capacidade de poder resolver problemas é central no cognitivismo, né? Então, essa teoria, a teoria cognitivista, sugere neste caso que a aprendizagem muitas vezes ocorre por meio de solução de problemas. A aprendizagem ocorre muitas vezes por meio de solução de problemas, em que os indivíduos aplicam conhecimentos prévios que tinham e as suas habilidades cognitivas, neste caso, para poder encontrar solução para os problemas ou para novos desafios. Exemplo, vamos ver alguns exemplos. Na educação, por exemplo. O cognitivismo influencia vários métodos de ensino que encorajam aqui o pensamento crítico, a compreensão conceitual. Por exemplo, em vez de apenas memorizar fatos, os estudantes são incentivados a entender os conceitos subjacentes a esses fatos e aplicar o conhecimento em diferentes contextos. O outro exemplo da aplicação do cognitivismo é na terapia cognitiva. Então, na psicologia clínica, por exemplo, a terapia cognitiva é baseada nos princípios do cognitivismo. Esta abordagem terapeuta, neste caso, ajuda os pacientes, por exemplo, a identificar e a modificar padrões de pensamento distorcidos ou irracionais que podem levar a comportamentos disfuncionais e emoções negativas. Então, nós temos aqui 2 grandes exemplos da aplicação do cognitivismo na educação e na terapia cognitiva. Então, o cognitivismo oferece uma compreensão mais rica e profunda da mente humana.
permitindo, neste caso, essas aplicações práticas na educação, na terapia, no design instrucional e muitos outros campos que dependem de uma compreensão sofisticada de como é que as pessoas mesmo aprendem, as pessoas pensam. Primeiro percursor, Jean Piaget. Jean Piaget. O cognitivismo em Piaget é uma teoria de desenvolvimento cognitivo que descreve como é que as crianças constroem ativamente o conhecimento à medida que interagem com o mundo ao seu redor. Piaget, como vocês sabem, Piaget acompanhou crianças desde a altura do nascimento na maternidade, pelo menos até quase aos 11 anos, um pouco mais disso. E ele o que fazia? Ele fazia um relato, escrevia relatórios diários de como é que aquelas crianças já se comportavam. Daí ele ter criado os vários estágios. Ter visto o que ocorria em cada estágio, de 0 aos 12 anos, de 2 aos 7 anos, de 7 até os 12 anos depois, para aí mais além. Então, Piaget acreditava que o desenvolvimento cognitivo ocorre através de uma série de estágios, em que cada estágio era caracterizado por habilidades cognitivas únicas e distintas. Significa que aquelas habilidades não tendo tidas naquele estágio, então aquela pessoa passava a ter distúrbio de aprendizagem. Aquela pessoa ou tinha distúrbios, ou porque aquela pessoa tinha problema de aprendizagem por não ter, naquele estágio, aprendido tudo que deveria saber daquele estágio. E isto depois teria consequências futuras, em que essa pessoa depois passa a ser necessário que seja intervencionada. Que é aquele caso quando geralmente falamos de pessoas com necessidades educativas especiais. Então, a teoria de Piaget é muito conhecida e influenciou muito mesmo o campo da educação, o campo da psicologia. Quais são os principais componentes da teoria de Piaget? Piaget propôs 4 estágios fundamentais de desenvolvimento cognitivo. O primeiro estágio chamou de estágio sensório-motor, que vai de 0 aos 12 anos. Ele diz que nesta fase, para Piaget, a criança experiencia o mundo através de sentidos e ações. Por exemplo, um bebê aprende a ouvir sons, a produzir sons. Por isso que você vê bebê nessa fase dos 0 aos 2 anos, está ali, ou papá, mamá, por aí fora, dos 0 aos 2 anos. A criança desenvolve os órgãos todos de sentido, de audição, dos 0 aos 2 anos. Depois disso, a criança nessa fase aprende a tatear, aprende a sentir alguns cheiros. E depois, para Piaget, essa é a primeira fase, de 0 a 2 anos, que é fase sensomotor. E depois disso, vem a fase pré-operatória, dos 2 aos 7 anos. Nessa fase, para Piaget, dos 2 aos 7 anos, Piaget defende que as crianças começam a pensar simbolicamente, mas ainda têm dificuldades com a lógica das coisas. E a tomada de perspectiva a tomada de perspectiva que as outras pessoas têm sobre determinados assuntos. Um exemplo, uma criança que fala nesta fase, a criança fica a falar por exemplo, está a falar com os seus bonecos, está a responder aos seus bonecos. Esse é um exemplo de habilidades que a criança desenvolve nesta fase, dos 2 aos 7 anos. Dos 7 aos 11 anos, que é a fase que é denominada por fase de operações concretas. Já não é pré-operatório, mas agora já ocorrem operações concretas. Então, para Piaget, as crianças nesta fase começam a pensar de forma lógica sobre eventos concretos. Então, as crianças nessa fase adquirem a capacidade de conservação, por exemplo, percebe que a quantidade de água permanece a mesma, independentemente de estar transferida de um recipiente para o outro. Aquela água continua a mesma quantidade. Começa a perceber. A criança começa a fazer as operações básicas, somar, subtrair, multiplicar. Começa ali o conceito da linguagem.
Nós já começamos a ensinar a língua que a criança tem que usar, por exemplo, para a escola. Ocorre nessa fase, dos 7 aos 11 anos. Depois disso, Piaget diz, a partir dos 12 anos em diante já são operações formais. É a fase, ele chama de fase de operações formais. Aí ele diz que o adolescente ou então o adulto já pensa de forma abstrata, de forma lógica. Nessa altura, as crianças podem agora formular hipóteses, considerar possibilidades futuras, começam a participar em debates, a emitir seu ponto de vista, a discutir a lógica das coisas. Então Piaget, de outra maneira, introduz duas coisas fundamentais. Um, esquemas, e o outro, processo de adaptação, em que esquemas para Piaget, ao introduzir o conceito de esquemas, era para explicar como é que as pessoas organizam o conhecimento. Piaget diz ali que os esquemas são estruturas mentais, ou frameworks, né, que ajudam as pessoas a organizar e a interpretar as informações. À medida que essas crianças aprendem, seus esquemas se tornam mais numerosos e mais complexos ainda. E ele fala do processo de adaptação, subdividido em assimilação, acomodação e equilíbrio. Primeiro esquemas, depois processo de adaptação. Na assimilação, diz que, neste caso, a criança integra novas informações em esquemas já existentes. Por exemplo, uma criança que sabe como agarrar uma bola pequena pode usar a mesma técnica para tentar pegar uma outra bola grande. Depois de assimilar, vem a acomodação. Em que na acomodação é a modificação que está-se a fazer dos esquemas existentes para incluir novas informações. Por exemplo, a mesma criança pode aprender que precisa usar ambas as mãos para poder agora segurar aquela bola. Isto no processo de adaptação, que eu disse, tem assimilação, tem acomodação, e agora vou falar do equilíbrio, que existe aqui no processo de adaptação, em que o equilíbrio, o processo de equilibrar a assimilação e o processo de equilibrar a assimilação e a acomodação para criar esquemas estáveis é fundamental e ocorre nesta fase. É praticamente o motor do desenvolvimento cognitivo, e ele leva sempre à mudança de um estágio para outro. Então, para Piaget, esquemas e processo de adaptação são fundamentais. Em que o processo de adaptação, como eu disse, tem a assimilação, tem a acomodação e tem o equilíbrio. Então, finalizando aqui sobre Piaget, a teoria de Piaget tem sido fundamental para poder compreender como é que as crianças aprendem e se desenvolvem. Daí que passou a influenciar as práticas educacionais em todo o mundo. Por exemplo, particularmente a importância de proporcionar experiência de aprendizagem que corresponde ao estágio de desenvolvimento cognitivo da criança. Há uma influência enorme que Piaget faz por todo o mundo, de acordo com o pensamento em estágio. Mas, por outro lado, temos o David Paul Hosbel, que também é um cognitivista. David Paul Hosbel foi um psicólogo educacional americano que contribuiu significativamente para a teoria de aprendizagem com enfoque mesmo no cognitivismo, né? Então, a teoria de aprendizagem de Hosbel é conhecida também como de aprendizagem significativa. Aprendizagem significativa. Enquanto em Piaget estávamos a falar de estágios, em Hosbel estamos a falar de aprendizagem significativa. Piaget enfatiza a importância de uma aprendizagem que se conecta de forma lógica e substancial com os conhecimentos prévios dos aprendentes. Enfatiza o Hosbel a importância de uma aprendizagem que tem que conectar de forma lógica e de forma substancial aos conhecimentos que ele já tinha antes. Quais são os principais componentes de Hosbel? São 3 componentes dessa teoria de Hosbel, que é a aprendizagem significativa versus mecânica, os organizadores prévios, 2, 3, a estrutura cognitiva. Então vamos lá. 1, a aprendizagem significativa versus mecânica. Hosbel distingue aqui a aprendizagem significativa da aprendizagem mecânica. O que ele diz? Diz que a aprendizagem significativa ocorre quando novas informações
são conectadas de forma substantiva. Novas informações são conectadas de forma substantiva, com base em conteúdo, e não de forma arbitrária, com aquilo que o aprendente já sabe, né? Em contraste, a aprendizagem mecânica envolve simplesmente a memorização de informações sem integração com conceitos existentes. Significa que alguém que anda só a decorar então uma aprendizagem mecânica. Por isso que depois ele esquece depois de algum período, porque andou a decorar. Como dizia o segundo princípio de Rosberg, primeiro é de aprendizagem significativa versus mecânica, segundo princípio é de organizadores prévios. Então, um dos conceitos notáveis que o Rosberg cria é o conceito de organizadores prévios, em que ele diz que são introduções ou explicações introdutórias. Introduções ou explicações introdutórias, que têm de ser apresentadas antes do novo material de aprendizagem. Significa quando o professor faz toca na parte introdutória das matérias que vai abordar, então ele está a ativar os organizadores prévios no cognoscente. Por quê? Porque eles são mais gerais, são inclusivos do que o material de aprendizagem que se segue e servem para poder proporcionar uma estrutura conceitual para poder se assimilar às novas informações. Por isso que é importante que haja esses organizadores prévios. E terceiro, o Rosberg, terceiro princípio, ele fala da estrutura cognitiva. Como é que é a estrutura cognitiva? Para Rosberg, a estrutura cognitiva refere ao conhecimento prévio que uma pessoa possui, incluindo, por exemplo, conceitos, ideias e organização. Por quê? Porque Rosberg acreditava que a estrutura cognitiva influencia a capacidade de uma pessoa aprender novos conceitos. Porque a aprendizagem significativa depende de quê? Da ligação entre novas informações e aquilo que ele já conhecia. Vamos ver então alguns exemplos em Rosberg. Por exemplo, na educação em ciências, por exemplo. Um professor pode usar um organizador prévio para introduzir um tópico complexo, como por exemplo a fotossíntese na biologia. Então, antes dele detalhar o processo, o professor pode começar com uma discussão sobre a importância do Sol para a nossa vida na Terra, por exemplo. Por quê? Porque é um conceito mais geral e que os estudantes compreendem. Os estudantes todos sabem o que é Sol. Apanham o Sol. Então, isso prepara o quê? Prepara o terreno para uma compreensão mais profunda dos processos biológicos específicos que vão ser analisados a seguir no processo de fotossíntese. Por exemplo, numa disciplina como a História, por exemplo, em termos de organizadores, por exemplo, um professor que quer falar da Revolução Francesa, o professor pode apresentar um organizador prévio que descreve os conceitos de revolução e a mudança social, por exemplo. Isso o que faz? Vai ajudar os alunos a conectar os eventos específicos da Revolução Francesa a um contexto mais amplo de mudança histórica e política, facilitando depois a compreensão e a retenção destas matérias. Por exemplo, na matemática. Na matemática, por exemplo, antes do professor ensinar, por exemplo, a álgebra, um organizador prévio que ele pode introduzir é envolver uma revisão da aritmética. O uso de variáveis em simples equações matemáticas, por exemplo. Isso vai ajudar os alunos a ver a conexão entre o que ele já sabe de aritmética e o novo material que está prestes a aprender, que é neste caso, a álgebra. Conclusão sobre a teoria de Rosberg. A teoria de Rosberg ressalta a importância de tornar a aprendizagem relevante e conectada ao conhecimento existente dos estudantes, promovendo desta forma uma abordagem mais profunda e duradoura da educação. E esse é o lado útil. Agora vamos lá ver alguns exemplos de uso do cognitivismo. Por exemplo, o uso do cognitivismo na sala de aula, como já tinha dito, concentra-se muito em estimular o processo mental ativo dos alunos. Porque saímos das teorias comportamentais, que tratavam só de comportamento. Agora é estimular o processo mental do aluno.
para poder facilitar a conexão entre as novas informações e o conhecimento pré-existente. Por quê? Porque a pessoa não é tábua rasa, tem conhecimento pré-existente, que vem de várias outras formas, interações sociais, por aí fora. Então, aqui vamos lá pegar alguns exemplos práticos de acordo de como é que o cognitivismo pode ser usado para enriquecer a experiência de aprendizado. Exemplo 1. O uso de organizadores prévios. Vamos lá ver. Por exemplo, uma aplicação depois do benefício disso. Por exemplo, antes de introduzir um novo tópico, como, por exemplo, a teoria da evolução, que todos nós sabemos de Charles Darwin, a teoria da evolução. O professor pode começar com um breve resumo das características gerais dos seres vivos e depois tratar aqui do conceito de como é que os seres vivos se adaptam, conceito de adaptação dos seres vivos. Por quê? Porque os alunos já conhecem, aprenderam isso antes, já sabiam disso. Então, isso vai ajudar o quê? A preparar a estrutura mental do aluno para poder integrar as novas informações mais complexas que iam vir ali a seguir. Qual é o benefício disso? Isso vai facilitar a assimilação dos novos conhecimentos e poder fazer uma relação com os coeficientes, com os conhecimentos, com os conceitos que ele já tem muito familiares da teoria da evolução. Por exemplo, pode-se usar também mapas conceituais. Por exemplo, os mapas conceituais ajudam a fazer o que depois? Encorajar os alunos a criar mapas conceituais para poder conectar novas ideias a já estudadas. Por exemplo, um dos mapas conceituais que muitos sabem fazer a árvore genealógica da família, né? É um mapa mental. Então está-se a dizer que os nossos organizadores prévios na nossa mente, na nossa memória, quando nós ouvimos qualquer conceito, procuramos criar mapas mentais para poder conectar tudo o que está à volta aquilo que nós estamos a aprender relativamente ao conceito. E nós já tínhamos mapas mentais pré-existentes. A única coisa é que vamos adicionar informação e torná-los ainda esses mapas mentais mais complexos ainda. Então, por exemplo, numa aula de história, os alunos podem ligar datas com os eventos e as figuras importantes dessa época. Por exemplo, nós podemos dizer para não, quais são as datas, os dias que esses heróis nasceram e quem são. Então, isto vai fazer o quê? Vai encorajar os alunos, se usa mapa mental, vai encorajar os alunos a ter que aprender, e ter que reter, e ter que conectar os vários conceitos. Ele imediatamente vai conectar o conceito herói, vai conectar o evento em si, porque ajudam nessa abstração. Qual é o benefício? Isso promove uma compreensão mais profunda e integrada de tópicos que já foram estudados. Vamos lá ver, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas. Como é que nós podemos aplicar? Pode-se apresentar aos alunos problemas reais ou cenários que requerem a aplicação de conceitos aprendidos para encontrar soluções. Então, numa aula de matemática, por exemplo, isso poderia envolver problemas da vida real, que exigem, por exemplo, o uso de equações lineares. Qual é o benefício disso? Vai estimular o pensamento crítico e a aplicação prática dos conhecimentos teóricos. O outro exemplo é usar debates e discussões guiadas. Organizar debates ou discussões em que os alunos têm que defender suas perspectivas ou soluções baseadas em conhecimento teórico. Por exemplo, numa área de ciências sociais, os alunos podem discutir as diferentes políticas do governo e os seus impactos sociais. Qual é o benefício disso? Isso encoraja a análise crítica, a verbalização do pensamento, facilita internalizar o próprio conhecimento. Outro exemplo, um ensino explícito de estratégias de aprendizagem. Por exemplo, nós podemos ensinar aos alunos estratégias específicas de aprendizagem, como, por exemplo, ensinar técnicas de memorização, ensinar métodos para sintetizar informações ou estratégias de leitura eficaz. Qual é o benefício disso? Ajuda os alunos a se tornarem aprendentes mais autônomos e eficazes, capazes de adaptar as suas estratégias de aprendizagem às suas próprias necessidades. O outro exemplo de uso do construtivismo, o feedback construtivo. Então, se fornecer um feedback sempre regular, que não apenas avalia o desempenho do aluno, mas também oferece orientações sobre como melhorar, isto
Seria muito bom, por exemplo, após fazer um teste de física, por exemplo, o professor pode destacar não apenas os erros, mas também explicar os conceitos subjacentes e sugerir melhorias para ele poder entender aqueles conceitos. Qual é o benefício disso? Vai apoiar a metacognição e o ajuste das estratégias de aprendizagem por parte do próprio aluno. Isso é uma das vantagens que o cognitivismo traz. É uma das vantagens que o cognitivismo traz. Então, aqui quando nós estamos a falar do cognitivismo, o cognitivismo tem estas nuances, essas vantagens que ele nos traz. E essas aplicações todas, por exemplo, desses exemplos todos que andei a falar, do uso do feedback construtivo, do ensino explícito com estratégia de aprendizagem, debate e discussões guiadas, aprendizagem baseada em problemas, o uso de mapas mentais, o uso de organizadores prévios, são extremamente importantes para aulas que apliquem o cognitivismo. Então, caros colegas, não esqueçam, apliquem o cognitivismo nas vossas salas de aulas. Como eu vos dizia, a primeira teoria de aprendizagem que existiu, que era o behaviorismo comportamento, que era o comportamento, ela queria ver o comportamento. Enquanto aqui o cognitivismo já não faz isso. Ele não diz só que não, o problema não é só do comportamento, porque o comportamento é observado. Há o que ocorre no cognoscente, na memória, nos pensamentos, nas emoções. E que isto tinha que ser percebido pelo professor, tem que ser percebido pelo aprendente, pelo aluno, pelo educando. Daí que o professor tem que usar algumas das estratégias de ensino, como aquelas que eu acabei de indicar, criando ali um feedback construtivo, entre outras formas, que são as formas de uso do cognitivismo. Como eu disse, os organizadores prévios, mapas mentais, aprendizagem baseada em problemas, debate, ensino explícito de estratégia de aprendizagem, feedback construtivo, são algumas estratégias de uma aula. Mais uma vez, depois de termos falado do behaviorismo, este vídeo serviu para falar do cognitivismo. E na próxima sessão, como eu disse, o vídeo introdutório, o vídeo de behaviorismo estão aqui no canal. É só subscrever o canal, você vai ver o vídeo. E partilhe, vamos discutir. O terceiro vídeo que eu gravo fora do vídeo introdutório e aquele que começou as teorias behavioristas, este é o terceiro vídeo em que eu falo do cognitivismo. Nos próximos vídeos, vou falar do construtivismo, do socio-interacionismo e do humanismo. E depois como integrar as várias teorias. Então significa aí pela frente. Existem mais outros 4 vídeos que eu vou trazer para vocês. E mais uma vez, eu sou Rodrigues Zicai Fazenda. Subscreva o canal, vamos estar juntos, vamos debater, vamos crescer juntos, porque isso é extremamente importante. Muito obrigado.